Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mesa, comigo Elton Azevedo, esse programa que é feito para vocês. Então já pega esse link, compartilha para todo mundo, seus grupos de WhatsApp, que hoje será uma tarde incrível. Eu vou para um rápido intervalo, já já a gente volta. Minha convidada já está aqui, você está na Elo TV, a TV mais próxima de você. Já volto. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Olá, estamos de volta. Estou aqui com a minha convidada especial, TM. Para quem não conhece a TM, por favor, TM, se apresenta para o pessoal. Boa tarde, Elton. Um prazer enorme estar aqui no seu programa. Prazer é meu. Né? Muito obrigada a todos que estão em casa nos assistindo. Então, eu vou me apresentar brevemente. Claro. Meu nome é Tchemis Moskovski, eu sou multi-empresária, né? Tenho muito relacionamento com conexões, mas sou formada em Direito. E o que eu falo, na verdade, hoje? Hoje, a TM, além de tantas conexões que acabou tendo, gerando o ecossistema Diamond, né? Junto aqui também, fazendo parte a Elo, eu acredito que é a questão do segmento do caminho com o Senhor. Ele fez todo o processo ali que eu tenho que passar, e aí ele foi me lapidando a cada estação. Então, a gente fala que da celeridade que existe hoje, né? Que a TM de 3 meses atrás não é mais a mesma que está aqui sentada com você hoje. Provavelmente não vai ser a mesma que vai estar daqui a 3 meses, porque a gente entra numa expansão de uma parte espiritual tão assim, né, de intimidade com o Senhor, que existe uma celeridade muito, muito grande, né? Sim. E a TM é a mãe, é a avó, é a esposa do Edinho. Então, antes de ser empresária, empreendedora, ela é a esposa, a mãe e a avó que adora o verão, gente. Já deu para vocês pegar um pouco da TM, eu também tenho um testemunho, inclusive. Eu quero aqui contar um testemunho nesse mesmo programa, num dos primeiros programas nossos, acho que foi o primeiro, né? O primeiro, ela falou sobre conexões, que é especialista em conexões, então, e é filha também, por isso eu transmito essa paz. E eu quero te agradecer aqui publicamente pelo áudio que você me mandou no primeiro programa. Muita coisa acontecendo, várias coisas, tipo assim, que fugiu do nosso controle. Sim. E o teu áudio, como uma pessoa de Deus, uma filha, me trouxe essa paz através do áudio. Então, eu consegui fazer o programa o primeiro, com tranquilidade, com paz, porque você transmitiu isso para mim naquele áudio. Então, isso... Quero te agradecer por isso, por essa pessoa incrível que você é. Mesmo acho que no primeiro contato nosso foi aquele áudio. Foi no áudio, foi mesmo. Foi no então, WhatsApp. eu acho que já fica aí a lição para o pessoal de casa, a importância da conexão, mas com pessoas de paz, né? Filhos de Deus, que carregam isso. Então, já fica uma sugestão, até um conselho para o pessoal de casa. As suas conexões precisam carregar isso. As suas conexões precisam ter esse tipo de relacionamento, essa paz que excede o entendimento, né? E baseando nisso, eu vou para a primeira pergunta. O que te motivou a se tornar uma multi-empresária? O que te levou para esse lugar? Se eu te falar, Elton, parece que não, né? Assim, eu com 8 anos, eu comecei a empreender. Então, não foi intencional da TM. Com 8 anos, eu queria não ficar pedindo dinheiro para minha mãe e para o meu pai para comprar doce. Eu queria ter essa liberdade, essa independência financeira. Então, eu peguei do dinheiro e fui comprar em atacadista e comecei a ser empreendedora com 8 anos. Com 15 anos de idade, eu fiz o meu primeiro curso profissionalizante de cabeleireira, né? E aos 22 anos me formei em Direito e assim, não parei mais de especializar. Fiz um curso depois de um tempo na área da beleza, que durou 2 anos. E ali foi muita entrega e renúncia, né? Não era cristã naquela época, mas hoje eu tenho esse discernimento de tudo. Porque eu trabalhando em salão é de terça a sábado. E o curso durante 2 anos de domingo e segunda o dia inteiro. Meu Deus. Exato. E eu já tinha a Bruna, né? A minha filha. Mas isso faz muitos anos. Mas foi, assim, uma verdadeira lapidação.
verdadeira lapidação. Construiu, assim, uma expansão de mentalidade muito forte ali. Ali foi uma virada de chave para mim, de verdade. Porque veio profissionais do mundo inteiro, né, para te orientar, para ser mestre mesmo, em questão de tudo. Não era apenas você ser cabeleireiro. Você tinha que entender de posicionamento pessoal, você teria que entender de pessoas, você teria que entender de couro cabeludo, de pele, de tudo. Então, ali eu entendi posicionamento, de imagem e postura. Então, assim, há uns 15 anos atrás já, eu acho, hein, gente? Uns 15 anos atrás. E não tinha essa questão de mentoria nessa época. Sim. Não tinha isso, entende? E ali foi realmente, eu falei assim, nossa, eu quero isso daqui, eu quero fazer assim, quero fazer assado. E ali eu fui construindo o que eu queria ser, lapidando. E a minha sede em aprender e ser também uma educadora começou naquele momento. Eu queria estudar. Foi nesse sentido que eu virei uma empresária, porque aí eu construí, já tinha o salão, que era da minha mãe, que veio para mim, essa parte de administrar eu e o meu irmão. Com o tempo, construímos a transportadora junto com meu marido. Uhum. Tive que começar a me afastar do salão para ter essa questão de estar no escritório também da transportadora, que começou a crescer, graças a Deus. E aí foi um afastamento gradativo do salão, até que eu não começava mais a atender, fazia mais a consultoria e enviava para a equipe. Consultoria e enviava para a equipe. Com a transportadora também acabei que tendo o ecossistema. Primeiro foi uma agência, onde construiu muito relacionamento aqui em Alphaville. Tá? Eu não morava em Alphaville, eu morava em Diadema. De Diadema eu vim para Alphaville. Então, para a gente entender que tudo é gradativo, não é do dia para a noite que a gente constrói tudo, né? Tudo é gradativo, assim como as conexões. Você fez uma conexão hoje, você, de repente, trocou o telefone hoje, mas você não vai fazer negócio com essa pessoa amanhã. Não vai ser daqui a um mês. Pode até ser, gente, se a pessoa realmente estiver precisando muito, seria aquela dor, né? Que você vai lá e solucionar. Soluciona no momento. Exatamente. Mas se não for isso, vai existir um namoro. Sim. Um namoro. É um ano depois, é um ano e meio depois. E as pessoas, elas querem tudo para hoje. Vem tudo com muito interesse. Sabe? Não é interessante, vem com aquele olhar já de interesse. As pessoas já conhecem esse olhar. Elas já se fecham para isso. Sim. Porque o network importante é aquele que é construído dia a dia e que não tem essa intencionalidade desse jeito. É genuíno. Né? O amor de Deus é genuíno. Então, em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar o amor do Senhor. E se a gente não tiver isso, só tiver interesse, não vai para frente, vai ficando, as pessoas vão ficando. E você vai seguindo, você vai subindo degraus. E as pessoas que não têm essa coisa genuína, só interesse. E agora vamos falar em questão do reino. Todas as máscaras caem. Sim. Para quem é filho amado do Senhor, todas as máscaras caem. E a gente não precisa acusar ninguém. Sim. Mas o Senhor vai afastando, de forma natural também. E é nesse sentido que eu falo hoje com o ecossistema, depois da agência, que eu construí muito relacionamento aqui em Alphaville, nós fizemos o ecossistema Diamond, que tem a Elo, que tem vários empresários. Mas, assim, foi tempo de relacionamento com tantas pessoas aqui também, e aí ampliou realmente essa questão Você falou das empresas. dois pontos importantes, Jamie, que até o pessoal de casa também serve de exemplo e até primeiro passo, né? A resiliência, lá no começo sua foi sobrenatural, mesmo não conhecendo. Mesmo não conhecendo. Foi sobrenatural. Isso serve para o pessoal de casa, né? Para poder a gente ter sempre insistir naquilo que você sonha. Você tinha um ideal, você não queria depender de ninguém, você queria ter as suas próprias coisas ali. Então, a resiliência foi um ponto que eu vi que você falou que foi primordial nesse momento, pela faculdade, pelo o teu dia a dia, o que você estava buscando. Então, realmente você precisa sacrificar algo, né? Precisa, você não tinha network lá naquela época, você não tinha diversão naquela época. Você tinha que fazer uma escolha. Exato. Então, eu creio que foi uma decisão sua de estar nesse lugar. E o segundo passo que eu achei bem importante é você fazer o melhor com o que você tem hoje, né? Eu acho que o pessoal de casa
Não precisa ser... Porque hoje na internet tem muita coisa. Sim. E se você ficar se comparando, você acaba não fazendo nada. Exato. Então, você tem que ser melhor naquilo que você tem hoje, na condição que você tem hoje. E isso eu achei legal você falar, porque você falou que não tinha network, não tinha mentores, não tinha mentoria. Não tinha. Nada que te ajudasse nessa caminhada, né? Você teve que buscar isso. Hoje a gente consegue avançar com a mentoria, né, Elton? Sim. Hoje nós conseguimos avançar, sim, porque foi uma grande sacada. O mercado percebeu que conseguiria dar celeridade em um processo se você tivesse pessoas que já passaram por aquela dor. Então, realmente encurta te dá celeridade. Isso é fato e é incontestável. Claro, eu demorei tantos anos estudando, porque depois, Elton, que eu tive essa questão da vela, né? Porque fui expert da vela. Sou ainda, porque a gente não perde a parte educacional, a gente não perde nada. E depois de um tempo, eu comecei a estudar a vida do Roberto Justus, porque veio a questão de publicidade bem forte. E eu falei assim, caramba, eu preciso entender disso daqui, desse mercado, desse nicho. E aí coloquei publicitário Justus. E eu comecei a estudar todo o círculo dele. Era um nome forte. Era um nome forte, exatamente. Isso é a importância por isso que a mentoria é muito importante, né? Por conta disso. Hoje em dia, eu vejo esses mentores aí, os principais do Brasil, eles praticamente obrigam as pessoas, assim, no modo mais raro da palavra de falar, porque é para poder evitar que você quebre a cabeça, que você perca tempo. Isso. Eles já passaram por isso, né? É por isso que é importante. Hoje em dia, o coach em si está muito banalizado e perdeu um pouco essa força. Mas eu creio que o coach, o mentor, é para poder te ajudar nessa caminhada. É para você chegar mais longe com tranquilidade, com bagagem, com armas, né? Para poder você conseguir se manter nesse lugar também. Porque não é só chegar, né? Eu acho que o principal desafio é se manter. E com mentores. Por isso que eu peguei meu papel e caneta aqui. E para você de casa também faça o mesmo, porque pega seu papel e caneta, porque a TM tem bastante experiência sobre essa questão, nessa longa trajetória, né, de multiempresária, de especialista em conexão. Então, ela entende muito disso de pessoas, de resiliência, de empreendedorismo. Então, por isso que eu estou anotando aqui os pontos, porque serve para a minha vida também. Em alguns pontos, a gente perde a resiliência com as dificuldades, né? Fato. É fácil você desanimar. É muito fácil você se distrair com a internet hoje. Muito. Então, é por isso que eu estou pegando esses pontos para poder dar essa ênfase, porque é importante no começo de quem está galgando alguma coisa, porque a internet vende muita coisa, né? Então, hoje em dia, o pessoal fala muita coisa e às vezes não viveu nada. Então, você tem que procurar um mentor, você tem que procurar mentores com resultados, né, com a família bem estruturada, com princípios bem estabelecidos, é importante. A gente vai para um rápido intervalo, eu vou deixar uma pergunta para a Tieme aqui sobre uma dificuldade que ela teve nesse negócio de empreender em muitas áreas. Qual que é o equilíbrio disso? O que te ajudou nessa caminhada? Tá bom. Essa é a pergunta pro próximo bloco. Tá bom. Já a gente volta, pessoal.
Estamos de volta. Deixei uma pergunta para a Tieme aqui sobre a principal dificuldade entre empreender em várias áreas. O que você enxerga com essa trajetória hoje, empreender em várias áreas? O que você enxerga de uma grande dificuldade? Se quiser listar de 1 a 5 também, fica... Não, tá vendo, fica gente? à vontade. Olha, mas assim, a grande dificuldade que eu enxergo hoje, na verdade, é você ir conduzindo pessoas para estar no seu lugar. É a maior dificuldade. Por quê? Porque você tem que fazer um treinamento. E também tudo leva um tempo, o treinamento. Sim, um processo. Exatamente, é um processo. Às vezes, você está no meio do caminho e aí a pessoa já achou que já está boa e já vai para outro lugar. Né? Então, assim, isso acontece bastante. E não é um problema a pessoa ir para outro lugar. Porque eu acho que se é melhor, ela tem que ir, né? Mas será que já foi o suficiente o que você aprendeu? E um ponto de vista que eu, como empresária, vejo, quanto tempo essas pessoas ficam em cada local. Porque se é um colaborador que fica pingando para lá, para cá, para lá, para cá, ele não constrói raiz em um lugar nenhum. Então, é um currículo que eu não pego, não faço, seleciono, entende? Então, a dificuldade, eu acredito que de todos os empresários e empreendedores, é a contratação, é o colaborador. Aí depois você dá o treinamento e tudo, e você efetivar aquele colaborador. Isso vai ser a dor, eu acredito, no geral mesmo, sabe? E na minha questão é a parte administrativa. Então, quando a Tieme precisa já começar a se ausentar daquela empresa, aí é uma dor de treinar, de olhar, de entender o que eu preciso para cada empresa para estar ali naquele comando. Porque eu prefiro que seja 1000 vezes melhor do que eu, né, Elton? Com certeza. Até porque a empresa precisa avançar, né? Exatamente. Não, claro, faz sentido, porque eu acho que esse é o papel principal do CEO hoje de uma empresa, é treinar pessoas para poder não só assumir o lugar deles, mas ser melhores que eles, ser né? melhor. Para dar continuidade ali naquela transição e naquele avanço da própria empresa. Sim. E falando disso, igual você falou sobre a questão da contratação, dos colaboradores, o que você enxerga de equilíbrio nessa parte de fé, propósito, com a tua meta? Como você equilibra isso para poder fazer uma contratação, por exemplo? Hoje, para fazer uma contratação, quando a gente cristão, né, a gente realmente vai muito pelo discernimento do Senhor. Não tenha dúvida. Eu estou aqui com o Elton e se tiver alguma decisão a tomar, eu preciso me conectar aqui com o Espírito Santo. Sim. E entender todo esse ambiente, entender tudo o que está acontecendo. Eu vou, de repente, falar um minutinho ali, vou orar e já volto. Sim. E então isso muda muito essa questão da intimidade, sensibilidade, mas é a melhor decisão, porque é o melhor direcionamento. Então, o Senhor não erra, né? Quem erra somos nós. Sim. Então, nesse quesito... A Bíblia fala disso, né? O maravilhoso conselheiro. Então, se você está numa dificuldade que, às vezes, você precisa tomar uma decisão séria, sim, eu creio que hoje a parte do cristão, da espiritualidade, é para poder estar em primeiro lugar na tua vida. Sim. Porque nós cremos que a Bíblia fala disso, que tem que buscar primeiro o reino, né? O resto vai ser acrescentado. E o que acontece também, Elton? Aí a gente começa a vir com o nosso manual, que são as escrituras. Sim. E o que acontece? Aí você vê base de família, né? A base familiar. É uma família funcional, não é funcional? Conta um pouco da sua história. Faça perguntas, realmente. Então, isso daí é o que eu vou montando o quebra-cabeça ali na minha... Vou fazendo... montando a sequência com as bases na escritura. Hoje é fato. Isso é fato. É legal tu falar isso, porque hoje tem muita gente que toma decisões e depois quer que Deus aprova ou a própria Bíblia dizer. Mas eu creio que não é para esse lugar que Deus chamou a gente, né? Por isso que, para nós cristãos, a Bíblia é um livro de fé, regra e prática, né? Exato. Não é para você tomar suas decisões e depois forçar que ela diga isso ou aprove isso, né? Não. E muitas das vezes a gente se frustra por isso, né? Você acha que está fazendo, mas Deus quer só relacionamento, né?
para te dar essa sensibilidade do Espírito, para poder te dar a melhor direção. A melhor direção. Eu acho que é para esse lugar que Deus tem chamado a gente. E é legal tu falar isso, porque muita gente em casa vai pensar, ou até às vezes no calor da emoção de uma decisão, ou até da proposta, pode se perder desse lugar de comunhão, de relacionamento, de conversar com o Senhor antes de tomar uma decisão. Exato. Às vezes está frustrada num negócio hoje, mas Deus não te colocou nesse lugar. Você não orou para poder estar ali. São alianças que você fez, são mesas que você sentou, que às vezes não era para você estar. Você foi no calor da emoção, você foi para uma visão racional sua. Então, isso é importante tu falar, porque parte do princípio que é o relacionamento, né? Que é uma base bem estabelecida. Exatamente. A gente não tem como separar, não existe essa possibilidade. A empresária, a cristã. Não, é uma coisa só. Sim. É uma coisa só. Então, hoje, é relacionamento mesmo com o Espírito Santo, é direcionamento mesmo, é obediência mesmo. Então, e isso faz com que a gente seja íntimo, tenha rotina com Deus. Então, e essa questão, você tem realmente respostas imediatas. Quanto mais você o procura, mais íntimo você é, mais o seu pai está ali do seu lado. E ele vai te responder. Fato. Muito bom, muito bom. Você falou de network e relacionamento, conexão. Sim. Com base nessa visão hoje que você tem da parte cristã, espiritual, o que você diferencia a conexão superficial de uma conexão verdadeira? O que te ajuda na hora de fechar uma parceria, uma sociedade, ou até de buscar novos sócios, assim? O que você busca de primeiro de princípios, assim? De princípios. Vamos lá. Hoje, a TM não pensava, não tinha esse discernimento, e eu acredito que muita gente, às vezes, nem tem mesmo. Mas hoje, a TM cristã, eu não faço sociedade com quem não é. Uhum. Por quê? Mas existe... Não, é porque princípios e valores que estão no Evangelho de Jesus só vai ter a mesma conexão com quem entende isso, de fato. Com quem entende isso de fato. Não, tia, mas você não está excluindo. Não é questão de excluir, mas é algo que é decisão. É minha decisão isso. Sim. Porque é o que eu acredito. E não faz sentido eu falar algo e não viver. Não faz sentido. Eu estaria enganando. Enganando a quem? A mim mesma. A mim mesma, entende? Não é o outro. Então, hoje, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, porque princípios e valores com quem você está, com quem você vai fazer uma sociedade, precisa ser igual. Se não for igual, não vai dar certo. E eu já passei por isso algumas vezes e aprendi. Entende? E não é nem o fato de falar eu sou cristão. Não é isso. É viver. É viver. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. E fazer network e relacionamento também é. Porque se a pessoa estiver perdida, ela vai te deixar perdida no meio daquela bagunça toda. Né? Você vai ficar confuso. Então, onde a gente senta, as mesas que o Senhor direciona, o que você quer alcançar, né? Não ser o melhor da mesa realmente é fato. Se você estiver sempre sendo o melhor da mesa, precisa mudar a mesa. Porque senão você deixa de evoluir. E não é excluir eles, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que você precisa acelerar. Procurar também mesas que te dê essa celeridade. Que te dê destino, que te motive, né? E por mais que uma hora você vai se cansar também de chegar, estar em certas mesas que não está te agregando mais. Sim. O teto vira uma coisa que você já alcançou e acaba ficando ali, às vezes, frustrado ou até parada, né? Estacionada naquilo que você precisa fazer. E, no fundo, Deus nos colocou esse espírito de ousadia, de coragem. Né? Exato. Para poder você sempre avançar. A Bíblia fala muito de seja forte e corajoso, não tenha medo. Então... Então a gente se priva muito nisso. E isso é legal porque você consegue enxergar também a mudança da própria TM, né? Sim. Porque vamos voltar um tempo atrás. A TM de 10 anos atrás para a TM de hoje. Só nesse 10. O que mudou? Nossa. Uma que 10 anos atrás eu não vivia o cristianismo, tá? Aliás, eu não vivia nenhum tipo de religião. Eu fui criada zero religião. Então, não tinha esse discernimento. Eu acreditava que existia um Deus, mas assim, nem sei. Acredito, mas não acredito. Nunca vi. É nesse pensamento mesmo. Fui batizada na igreja católica, mas meus pais viviam... Minha mãe, japonesa, vivia a parte do budismo, mas ela também não
Não exercia nada, não frequentava nada, só foi batizada no budismo. No meu pai, nenhum, nada. Então, não tinha esse direcionamento, sabe? Então, hoje, vou falar, a TM de hoje, há 10 anos atrás, eu já era mãe. Então, quando eu me tornei mãe, eu já fui lapidada. Então, eu sempre gostei de criança, então eu já era uma menina que gostava de cuidar de criança. Já tinha essa questão maternal em mim. Quando eu me tornei mãe, aguçou muito mais. Então, eu sempre já vi o mundo com muito mais amor. Isso é fato. Quando eu me tornei cristã, que eu fui batizada, nossa, muitas coisas aconteceram, mas muito. Aí foi muita confusão espiritual mesmo, muita. Mas com aquele amor enorme no coração. Então, a gente fala mesmo, né? Deus conhece o coração de cada um. Então, e o que eu posso falar aqui de hoje hoje eu sei blindar o coração. Se eu encontrar com o Elton e, de repente, ele me xingar e eu nem sei por que ele me xingou, eu não vou trazer aquilo para mim. Eu sei blindar. Antigamente, eu não sabia. Eu trazia para mim, ficava irritadíssima, absorvia. E aí suja o seu coração à toa, né? E hoje não. Hoje, se o Elton me xingar ou pisar no meu pé, eu vou falar assim, Deus te abençoe. E não vou falar Deus te abençoe assim, Deus te abençoe. Não, Deus te abençoe. Legal demais. Você falou que é mãe e avó já, né? Então, eu vou deixar mais uma pergunta para você aqui. A gente vai para um rápido intervalo. E qual que é o desafio hoje de equilibrar isso? Mãe, avó, multinegócios. O que você faz? Porque a Bíblia diz que a mulher edifica o lar, né? Sim. Então, o que você faz hoje para manter esse equilíbrio aí de muitos negócios, mas não perder a sua casa? Sim. Essa é uma pergunta para o próximo bloco. Tá ótimo. Vamos para um rápido intervalo, pessoal. Já a gente volta, tá bom? Com essa pergunta que é importante para as famílias hoje aqui em casa, né? Que muita gente se esquece disso, né? Sim. Foca no trabalho, esquece os filhos, esquece o marido, esquece tudo. Esquece tudo, é fato. Daqui a pouco a gente volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta. Deixei aqui no ar uma pergunta para a TM sobre esse desafio, né? De ser mãe, ser avó, com multinegócios, como você equilibrar isso para poder não estar ausente com a família, não estar ausente com as empresas, como é esse equilíbrio ali para poder a gente... Elton, antes eu não era uma mulher sábia, né? Então eu não sabia dosar tanto assim. Eu fazia da forma que eu compreendia, que eu acredito que seja até a grande maioria das mulheres, sabe? Depois que eu comecei a estudar o Evangelho, eu comecei a ajustar a rota. Calculando a rota. Exatamente. Isso então, é eu entendi o que são as primícias, o que é realmente você ter primeiro, antes de tudo, o seu tempo com o Senhor, de agradecer pela sua vida, pelo dia de hoje. Então, as minhas primícias, primeiro, é com o Senhor. Aí, depois que eu vou cuidar da minha saúde, aí a minha saúde, porque é importante. Sim. E aí é o tempo que eu tenho de qualidade com a minha filha, com a minha neta, com o meu marido e com o trabalho. Então, existe tempo para todas as coisas. Exatamente. Então, eu consigo fazer um equilíbrio no quê? Agenda. Ajustar os horários. Então, com isso, você ter o seu tempo de qualidade também, de você cuidar da sua casa, porque é importantíssimo. Não é para você trocar as energias, né? Porque a mulher sábia, ela vai edificar como? Cuidando da sua casa primeiro, porque a base é o nosso primeiro ministério. Se tiver esquecido, a empresa pode esquecer, vai desandar. Se a sua casa não estiver estabelecida, firmada na rocha, a empresa também não estará. Então, tudo é reflexo. E se a empresa não estiver, ou não vai, assim, outras conexões, outros negócios também vão precisar tudo de ajustes. Então, a primeira coisa, primícias, o Senhor. Depois, a sua saúde. E aí, a sua casa. Ajusta a sua casa.
aí sim, os seus negócios, de acordo também com o que é de princípios e valores. E aí tudo vai frutificando, porque são sementes. Aí deu um fruto tem quantas sementes? Então é multiplicação. Sim. Essa é a matemática do reino. A matemática do reino. Então, assim, e tá lá, ó, tanto tempo que a gente que não estudou. Não, e detalhe, tá dando certo há mais de 2000 anos, né? Exato. Então, eu acho que um ponto legal que você falou foi essa parte de buscar a sabedoria. Você, quando foi mãe, foi avó, você buscou a sabedoria de como fazer através da luz da palavra. Sim. Então, acho que muitas vezes a gente não deixa isso acontecer por conta de orgulho, de achar que eu sei tudo, de achar que eu já vi vários vídeos na internet, mas no fundo, isso tudo está só minando você para um próximo passo ou para uma próxima etapa da sua vida, né? Eu vejo quanto Deus, na verdade, ele nos educa quebrando o nosso orgulho mesmo, o nosso ego. Tantas vezes a gente pensa que a gente... Não, eu não tenho. E vai ver... um exemplo para mim que é bem, bem claro, tá? Quando a gente está na igreja, por exemplo, e tem o chamado, olha, você que não está... Vem para cá que eu vou orar. E quantas vezes você está assim, não vou. Mas você está sentindo aquilo que o pastor falou. E você, não vou. E você, Espírito Santo, vai. Aí o pastor fala, e você se sente muito melhor, que fica quebrantado, e você chora, não sei o quê. Aí você fala, nossa, né, as palavras do pastor me curou, me libertou. Né? Mas, na realidade, não é que não foi também. Porque ele foi Claro que foi. Mas é o fato de você ir, de você se expor. A exposição traz cura. E quanto mais você se expõe, menos orgulhoso você é. Vai se despindo desse lugar, né? Exato. Porque a gente carrega isso, né? Desde sempre, né? Desde sempre. Essa natureza vai estar com a gente até Jesus voltar. Você fala, sou tímida. Realmente, você pode se sentir tímido mesmo. Eu falo assim, não, mas eu não tenho isso, não sinto isso. Mas não é timidez, é porque a gente pensa, o que os outros vão pensar? De certa forma, tá ali. Tá ali, ó. No inconsciente tá isso. E quando você percebe que você começa a se expor, e isso vai te tirando desse lugar, você fala, e não é mesmo que estava lá? No seu subconsciente, eu nem... E às vezes, igual você falou, é subconsciente, é uma coisa que você faz mesmo que, às vezes, até mesmo inconsciente mesmo, né? Algumas crenças que vai te limitando de viver o novo de Deus, algumas coisas que você foi, às vezes, viveu da sua mãe, do seu pai, ou até de pessoas que cercaram a tua trajetória. Então, tem gente que vai te edificar e tem gente que vai te deixar um pouco, né, presa nos pensamentos que às vezes não é para poder avançar, né? Então, é por isso que a palavra fala que a verdade nos liberta disso, né? Exatamente. Dessas e você sabe que quando essa questão da família, quando eu fui estudando e fui tendo discernimento das escrituras e fui ajustando a rota da minha casa, das empresas e tudo mais, eu pedi desculpa para o meu marido. Eu falei, olha, te devolvo o comando da sua casa. Porque eu entendi que ele é o cabeça. Deus deu autoridade ao homem da liderança. E eu sou o corpo, a mulher é o corpo. Mas se ele não tiver com a autoridade que Deus deu a ele, vai ficar tudo disfuncional. E eu falei para ele, me perdoa, toma a autoridade da sua casa. Porque com essa questão de ser multiempresária, você começa a pegar uma energia muito forte masculina. E eu falei, não, volta tudo, ajusta tudo que está errado. E foi isso que acredito eu, que você, ajustando todas as rotas junto com a escritura, você vai vivendo um lar funcional, uma empresa funcional, e todas as suas conexões viram funcionais. Porque passa a ter uma base bem estabelecida, né? Igual você falou, um alicerce na rocha, né? Exato. Que qualquer evento aí de doutrina ou até coisas da internet que vem para poder minar o teu pensamento, essa mente blindada, acho que te ajuda a manter-se nesse lugar, né? Sim. Eu creio também nisso. É muito importante a mulher saber disso, para quem está em casa, porque a mulher já tem poder, já é empoderada pelo homem, por Deus, né? Deus criou ela para poder ser ali uma ajudadora, ser ali a pessoa que edifica o lar. Isso. Só que às vezes a confusão fora do relacionamento com Deus é usar desse poder para tirar a autoridade do homem, às vezes, né? Então, isso foi legal você falar, porque você reconheceu e entregou para ele de novo esse sacerdócio, essa autoridade dentro da casa. Isso é legal, porque isso é humildade. Jesus falou isso, né? Aprendi de mim que sou manso e humilde. É isso. Ele entendeu que ele nos fez entender que realmente ele era o filho de Deus, né?
Todo-Poderoso. Então, Todo-Poderoso. ele entendeu que, ó, vamos para esse lugar. Porque a soberba, às vezes, a arrogância, o orgulho nos tira desse lugar de comunhão, de relacionamento, de entender o marido. Isso é bem legal. Foi bem legal tu falar, porque realmente muitas famílias passam por isso hoje, né? Muitas famílias passam essa por isso dor. hoje. A dor porque a mulher realmente, hoje, normalmente já trabalha fora, e aí começa com essa disputa, né? Uhum. Muitas falácias do que é feminismo, e feminismo não é isso. E aí troca a energia, a casa fica toda disfuncional, e aí vem divórcio, e tudo isso a gente sabe que é uma questão espiritual do que está por trás disso tudo, para Isso. realmente destruir famílias. Isso. Né? Então, a gente tem que falar, tem que se posicionar e falar o que eu fiz, que eu errei e que eu fui lá e falei, olha, desculpa, toma a chave da sua casa, a autoridade do seu lar. E a gente, não é sobre a gente não acertar, mas é sobre a gente aprender, reconhecer e mudar. E mudar. E não é vergonha isso, não é uma Não, humilhação. claro Pelo que contrário, não, claro que não. é poderoso, é glorioso você dar esse exemplo pro teu filho de humildade, de sabedoria, de consciência, de empatia, às vezes também. Porque às vezes também você entende a pessoa, mas você não consegue dar o passo para poder ir lá pedir um perdão, por exemplo, né? Então, acho que isso é poderoso. É difícil, não é fácil, realmente é difícil, mas é por isso que a Bíblia fala que Deus fala assim, meu fardo é leve. Porque realmente no primeiro passo é complicado, é difícil Sim. mesmo, mas a forma que você vai se relacionando, ele vai te dando oportunidade para poder tu cumprir esse propósito e se libertar disso, né? E sabe quando você falou a questão, logo no primeiro bloco, sobre a questão da nossa primeiro relacionamento foi ali no WhatsApp, e aí eu estava aqui pensando, né? É exatamente isso, é o fruto do Espírito Santo, né? Que te dá exatamente, reconhece o outro e fala aqui o espírito de mansidão, que tem o entendimento, que sabe que o outro já está em aflição e você não vai... Porque não vem de Deus se fosse uma confusão. Não vem de Deus. E o que você discerniu, falou assim, não, tia, me deu tanto... Fiquei calmo. Exato, é o fruto do Espírito, é a glória de Deus. Te dá essa sensibilidade de... Exato. Baseado nisso, igual você falou, citou aí o meu testemunho de gratidão. Você tem alguma pessoa que você atribui o que você vive hoje? Alguém que te abriu a porta lá atrás? Você tem uma pessoa que você essa pessoa me ajudou a virar essa chave? Você sabe que na verdade, teve uma fala da Flavi, né? Que ela pegou e falou assim, Ti, nós estávamos correndo ali no Tietê. Tietê, vamos falar assim, nem está lá no Rio Tietê. Mas, e ela pegou... Caiu uma chave. Tinha uma chave perdida ali. Como ela estava à frente, eu não corria, e ela já corria 5K, eu estava atrás, né? Estava correndo, andando, né? Tentando alcançar. Enfim, e aí tinha uma chave. Como ela estava na frente, eu peguei a chave. Falei assim, Flávia, quando ela voltou, eu falei, Flavia, essa chave é sua? Ela falou assim, não, a chave está dentro de você. E eu fiquei com aquilo muito tempo, até entender que essa chave era o Espírito Santo de Deus. Que eu não precisava de chave mais nenhuma física. E que a maior chave que eu tenho hoje é o Espírito Santo de Deus. Que eu tenho o DNA de Deus e todos os poderes do Espírito Santo comigo. Então, essa foi uma grande chave. Legal demais. Você falou também de mente blindada, que você, Sim. às vezes, hoje você aprendeu e entendeu que as ofensas, as desavenças, diz mais sobre quem a pessoa é do que você próprio que já tem sua identidade estabelecida. Baseado nisso, as portas que se fecharam na sua vida, como é que você lidou com isso na trajetória? E hoje, o que você falaria para a TM lá de 5, 6 anos atrás, dessas portas que se fecharam, a forma que você reagiu? Você sabe que o que se fechou foram portas que eu acredito que não eram nem para terem sido abertas, de verdade, sabe? Houve muita confusão mesmo na questão da minha conversão. Mas, enfim, o que eu vejo? Aquelas que se fecharam não era para ser abertas. Quando se fechou, que veio esse posicionamento do Senhor, que veio essa direção, eu aceitei numa boa. Só que ele esperou eu decidir. Entendi. Que se fechasse. E aí, quando eu falei, isso é da sua vontade, então é da minha.
Tá decidido. E aí, as coisas foram naturalmente acontecendo. E não é que você não se machuca naquele momento, porque eu pedia, na verdade, para o Espírito Santo mesmo. Tira isso do meu coração. Eu vou ocultar aqui porque eu não quero ficar olhando, porque isso vai sujar meu coração. E aí eu evitava as coisas até o Espírito Santo me curar verdadeiramente e já não afetar mais. Então eu evitava. Sabe aquela questão que está nas Escrituras que fala assim: se não vem de Deus, foge? É exatamente isso. Porque um sentimento ruim que te causa não vem do Senhor. E se eu deixar isso agir, vai sujar o meu coração e eu vou ter outro direcionamento. Exatamente. Tudo agora eu peço para o Espírito Santo. E ele realmente atende e faz tudo. Então, hoje, eu pedi para ele, eu não quero mais sentir isso. Porque a oração é você pedir. Sim. E está lá escrito, se eu não pedir, ele sabe tudo que a gente precisa, mas ele não vai fazer. É sempre uma condicional, né? Exato. E hoje eu peço tudo. Tudo que eu quero, eu peço. Foi isso. Legal demais, porque isso linka com uma passagem da Bíblia que fala: se você clamar, eu vou responder. Se você bater, eu vou abrir. Exato. Então, e junto com isso que você falou, que é essa paz que você teve quando a porta se fechou, é claro que a gente fica triste, né? Tem coisa que a gente quer ter, quer viver, quer usufruir, mas às vezes não é a vontade de Deus para nós, Sim. né? Então, mas isso aí que você falou é importante porque linka eu lembrei de uma passagem que fala que é a paz de Cristo que é o nosso árbitro, o juiz do nosso coração, né? Ele que nos dá esse lugar de compreensão, de sensibilidade, de entender, não era esse momento agora. E isso é legal você falar que ficou em paz e esperou do Espírito, porque tem gente que murmura, reclama. Isso. Que é onde acaba desandando para outros lugares, né? Então... Essa parte de reclamar, Elton, eu não lembro de fazer parte da minha vida, sabia? A minha mãe sempre foi muito autoastral. E eu também nunca fui de ficar reclamando. Pode acontecer as coisas, mas eu não fico me distraindo naquilo. Aconteceu, eu vou procurar a solução. E isso sempre foi muito rápido. Hoje está muito mais rápido ainda. Então, assim, tá com problema, tá bom, nem olho. Nem me distraio com aquilo. Nem perco tempo com aquilo. Eu quero só saber a solução. E isso realmente deu muita celeridade. Top demais. A gente está caminhando para o final, TM. Que conselho você dá para as mulheres hoje, para as pessoas que são chefes de família já hoje, já são vós, mães, já são mães, avós? Que conselho você dá sobre essa questão do empreendedorismo para quem está começando? Como que ela equilibra essa parte de começar algo novo, mas sem perder ali a sua casa, sem perder o propósito do que você já tem estabelecido? Você tem um conselho para poder passar para essas pessoas? Começa pequeno. Não queira dar passos enormes, que não cabem no seu passo. Começa pequeno, porque tudo que é construído com alicerce vai dar certo. Mas se você quiser pular passos e dar passos muito largos, não vai dar certo. Vai desestruturar. É assim com a nossa família. A gente começa, quando você começa olhando, você olhou, assim, nossa, gostei. Aí começa a namorar. Depois do namoro vem o noivado. E depois vem o casamento. Então, no negócio também vai ser assim. Ou como uma construção de um bebê. Por exemplo, você tem o filho, ele vai engatinhar para depois andar. É a mesma coisa em qualquer empreendimento, em qualquer empresa. Ela precisa primeiro ela estar no colo, depois engatinhar e andar. Então, assim, faça a pesquisa de mercado. Onde você vai estabelecer esse negócio? Faça a pesquisa da região. Quantas oportunidades você tem. Hoje, a gente tem todas essas respostas do Google no GPT. É muito fácil. Antigamente não tinha. A gente tinha que fazer outro tipo de pesquisa. Hoje tem. Então, assim, existem facilidades e ferramentas que estão aí para serem usadas, né? Então, assim, começa pequeno e vai dando um passo de cada vez. Não queira dar passos tão largos assim. Tenha discernimento. Então, a saúde financeira da nossa casa depende do nosso discernimento. Você falou também, legal demais isso daí, porque você entende o processo e respeita ele, né? Porque tem gente que quer pegar os atalhos, né, para poder ser mais rápido. Exato. Sobre isso, sua rede social, procure mentores, pessoal. Aqui é a TM. Onde te achar na sua rede social? Você tem um Instagram? Você tem um programa aqui também na Elo TV? Tenho o programa Café com Política, onde eu falo sobre governo. Não é só política, mas eu envolvo, porque o governo está em todos os lugares. Sim. Que governo é gestão. Gestão da sua casa, a gestão de você mesma como pessoa, que é
a se alimentar, a fazer atividade física, aí depois a gestão da sua casa, da sua família, a gestão da empresa e a gestão de uma nação. Então, tem o programa Café com Política aqui na Elo TV. E qual que... minhas redes sociais, Tiemi_Smoskovski, muito fácil, TIEMI_Smoskovski. Então, tá ali. Então, a Tiemi está ali. Top demais. Muito obrigado por esse papo, Tiemi. Espero você de casa também tenha contribuído com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. E a gente volta na próxima sexta-feira com mais um convidado especial. Foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, por essa Elton. aula aqui, que eu anotei bastante coisa. E espero que vocês também tenham anotado, tá bom, pessoal? A gente se encontra na próxima sexta, se Deus quiser. Um abraço. Fiquem com Deus.